chegar esse dia, vem o nosso Salvador. Os crentes da sã doutrina que Jesus ensinou. Então os falsos profetas, os falsos ensinadores, a idolatria criada já está derrotada por Cristo Senhor. Oh Babilônia, todos aqueles que contigo se envolveu. Oh Babilônia, vai ficar neste mundo sem Deus. Muitos que vivem. É isso aí, queridos amados ouvintes. Está entrando no ar o programa da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, com o tema Família, um projeto de Deus. Deus abençoe, queridos amados ouvintes, que nos escuta pela Rádio Pentecostal do Filho de Deus, a rádio online oficial da nossa igreja, 24 horas no ar. Deus abençoe você que nos ouve através do programa. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos a esta programação do dia de domingo. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aleluia, louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amadas irmãs. Que o Senhor possa abençoar a todos, poderosamente nesta manhã de domingo. Todos os irmãos que acompanham a programação Família, um projeto de Deus, pela rádio da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, E também pelo canal no YouTube, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E hoje também transmissão aqui no meu canal, Mensagem Cantada. Que Deus abençoe a todos. Quem cumprimenta aqui os irmãos é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. É isso aí, queridos amados ouvintes. Prossegue no ar o programa Família, um projeto de Deus. Vamos ouvir a hora certa neste momento. 10 horas e 42 minutos. 10 horas e 42 minutinhos, Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso programa, aleluia, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Deus abençoe a todos, amados e queridos ouvintes, que a bênção de Deus possa alcançar a cada um, a cada lar, a cada família. Você que nos ouve também no seu trabalho, que tem um trabalho abençoado por Deus, nesta manhã de domingo. Daqui a pouquinho Jesus. Nós estaremos Glória a Deus. lendo a palavra do Senhor. Com certeza Deus irá trazer, através da sua palavra, uma mensagem edificante, voltada para o lar, para a família. Hoje o programa, a mensagem, e Deus irá falar conosco. Pode ter certeza que Deus vai nos abençoar grandemente através desta programação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E Rádio Pentecostal do Filho de Deus, uma rádio a serviço do povo de Deus. Ouça a nossa web rádio Pentecostal do... Aqui é a irmã Nayara, de Nova Londrina, Paraná. Eu ouço o Pentecostal do Filho de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos. Aqui é o diácono Anderson, da cidade de Itaara, estado do Rio Grande do Sul. Eu ouço a rádio Pentecostal do Filho de Deus. Aqui é a irmã Francinete, de Soderlândia, do estado do Maranhão. Eu ouço a rádio Pentecostal do Filho de Deus. Aqui é o irmão João Paulo, do município de Moju, estado do Pará, pertence ao campo de Tailândia, e eu ouço a rádio Pentecostal do Filho de Deus. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo da nossa web rádio e ouça os melhores louvores.
Senhor nas nuvens de glória, para vir buscar o que Ele salvou. Eis que o dia exporta para todos ouvirem a voz do Senhor. Eis que os justos, alegres, contentes, irão com Jesus, o Redentor. Passarão voando nos ares, e diz: caiu Babilônia, o seu dia já se findou. Quantos tempos que aqui viveu e não se converteu do que praticou. Eis que os justos irão para a glória, porque Cristo é quem nos salvou. Eis que um anjo voando nos ares, com sua voz a proclamar: esta é a voz do Evangelho eterno, para os que habitam neste lugar, e dizendo a todos: dai glória, que vindo é o juízo e próximo está. Passarão voando nos ares, e dizendo o anjo do Senhor: caiu Babilônia, seu dia já se findou. Quantos tempos que aqui viveu e não se converteu do que praticou. Eis que os justos irão para a glória, porque Cristo é quem nos salvou. É isso aí, queridos amados ouvintes. Prossegue no ar o programa Família, um projeto de Deus. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Glória. Nesta manhã de domingo, para que Deus venha abençoar, né, irmãos? Os lares, as famílias. Deus venha entrar com providência nesta manhã, para resolver os problemas de pessoas, de famílias que estão neste momento precisando das mãos do Senhor medida para os socorrer, meus irmãos. Aleluia, Deus. Porque nesse exato momento que nós estamos aqui nesta programação, meus irmãos, tem pessoas, tem famílias, né, que estão passando por um momento difícil e que só Deus é que possa entrar com a providência, né, meus irmãos? Famílias que perderam um ente querido, famílias neste domingo que às vezes não tem um pão para comer, passar. Família nesse momento que estão em briga, em confusão. Enfim, meus irmãos, muitas pessoas, muitas famílias, muitos lares neste momento estão precisando das bênçãos do Senhor, meus irmãos. Aleluia. E nós vamos orar Glória a Jesus. para que o Senhor, que enxerga todas as coisas, que vê tudo, meus irmãos, que Ele venha socorrer as famílias neste momento. Louvado seja Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos clamar. Porque a família é um projeto de Deus, Deus que constituiu desde lá o primeiro casal, né, a primeira família, Adão e Eva, e Deus o ordenou crescer, multiplicar e encher a terra, construir famílias, né? E o diabo desde lá então já quer destruir os lares, a família, né, meus irmãos? Mas ele está repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos, vamos clamar a Deus e falar das famílias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oremos a Deus, meus irmãos. Santo Deus. Glorioso Deus. Sim, meu Deus, em nome de nosso Senhor. Eterno e bendito e soberano Pai. Oh, Nesta hora, meu Deus, glória,
graças damos ao Senhor. Bendita e gloriosa de oração, Senhor, Tudo e por todas as a qual nós coisas, estamos Senhor, aqui, meu Pai, nesta manhã, nesta programação, Senhor, meu Deus, pela tua em graça, favor da família, meu tua Pai. infinita misericórdia, Ah, meu Senhor, Pai. vem abençoar, Jesus, Senhor, perdoa, Senhor, os lares, as os nossos famílias, meu pecados, Deus. Senhor, Venha visitar, as Senhor, transgressões. aleluia, esta pessoa, meu Pai, que clama por misericórdia neste momento, Senhor. Quantos pais de família, meu Pai, quantas mães chorando pelos filhos rebeldes, meu Pai, que não dão ouvido à voz do Senhor. Neste momento, ó Pai, quantas famílias em briga, em confusão, em discórdia, meu Deus. Que o Senhor venha trazer paz neste lar. Que o Senhor venha trazer paz nessa família, meu Pai. Que o Senhor venha suprir a necessidade, meu Pai, dessa criança que chora, meu Deus, que quer tomar apenas um copo de leite, meu Pai, e não tem condições neste momento, Pai. O Senhor Deus é o Deus da providência. O Senhor Deus é o Deus que abençoa, meu Pai, todas as áreas, meu Pai, da vida do homem e da mulher, meu Deus. Eu não sei, ó Pai. Eu não conheço, meu Pai, o que cada um tem passado neste momento, mas o Senhor que vê tudo, que contempla tudo, meu Pai. Aleluia, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Entra com a providência, meu Pai, neste lar, nesta família, Senhor. Meu Deus, aleluia. As famílias, Senhor, aleluia, no Brasil, Senhor, no exterior, ó Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, entra com a providência para resolver a causa do oprimido, meu Pai, do necessitado, do aflito, meu Pai, Senhor, alcança este lar, esta família, meu Pai, que a salvação venha entrar neste lar, que a bênção do Senhor venha entrar neste lar, que a libertação do Senhor venha entrar neste lar, nesta família, meu Pai. Essa mulher que já não aguenta mais esse marido, meu Pai, e quer separar por causa das bebidas, por causa das drogas, meu Pai, da prostituição. Repreenda esse demônio que tem escravizado essa pessoa nas drogas, na bebida e na prostituição e nos vícios, meu Deus. Restaura este lar. Senhor, restaura essas famílias, meu Pai. Senhor, entra com a providência, meu Deus. Cobre cada um com teu sangue, meu Pai. Proteja e abençoa este lar. Proteja e abençoa esta família, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, dai a bênção e dai a vitória, meu Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Nós cremos no poder da oração, né, meus irmãos? Aleluia, Deus. Nós cremos que o Senhor já visitou, né, meus irmãos? A cada lar, a cada família, meus irmãos. Meu Deus. Porque o que o homem não pode fazer, meus irmãos, Oh, glória a Deus. o que é possível para o homem é possível para Deus, meus irmãos. Santo Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós vamos trazer aqui uma palavra do Senhor, né? Nesta manhã, para a nossa edificação, né? Voltado, né? A família, né, meus irmãos? Glória a Deus, que se encontra em Juízes. Livro de Juízes, capítulo 14, né, meus irmãos? Você que tem a Bíblia aí, em fácil acesso, né, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 3. Amém? A cooperadora Miriam vai ler a palavra de Deus nesta manhã. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora, pois toma-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo,
para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Glória a Deus. Está aí, né, meus irmãos? É a palavra de Deus, né, nesta manhã. Aleluia, Deus. E vem nos falar aqui, né, no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 1 ao 3, ao qual nós lemos, irmãos, sobre o casamento de Sansão, né, meus irmãos? Para recordar os irmãos, Sansão era nazireu de Deus desde o ventre da mãe, meus irmãos. Ele foi escolhido para uma missão. Ele foi escolhido para ser separado por Deus. Ele foi escolhido para ser diferente de todos os homens daquela época, meus irmãos. Porque ele era nazireu, né? Ali, antes do nascimento de Sansão, né, um anjo do Senhor veio anunciar que Sansão era um escolhido, seria um nazireu, e tinha ali mandamentos ali que ele não podia fazer, praticar como nazireu. Aleluia, Deus. E ele era um homem que ia vir ao mundo para libertar o povo de Israel da escravidão dos filisteus. Porque Israel estava sendo oprimido, aprisionado pelos filisteus naquela época. Então Sansão era um homem diferente, era um homem escolhido por Deus, nazireu, desde o ventre da sua mãe. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Sansão, chegando a certa idade, uma certa juventude, uma certa idade, então ele decidiu tomar por mulher uma pessoa para se casar. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que desceu Sansão a Tina, a cidade de Tina dos filisteus, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus. Agora, pois, toma-me por mulher. Aleluia. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, entre o teu povo, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos, aqueles pagões incrédulos. Aleluia. E disse Sansão a seu pai: tome-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Aleluia, Deus. Sansão estava procurando aquilo que lhe agradava aos seus olhos. Aleluia, meu Deus. A beleza física, o exterior. E ali, meus irmãos, houve um conselho do pai, houve o conselho da tua mãe, para que Sansão não viesse tomar por mulher aquela mulher das filhas dos filisteus, porque era um povo estranho, era um povo gentil, era um povo idólatra, um povo inimigo do povo de Deus. E havia um mandamento também na palavra de Deus que Israel, o povo de Israel, o povo judeu, não podia se misturar ao povo gentil para se casar, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Não tomarem mulheres estranhas, né? Como Salomão também fez, né? E lá na frente pecou contra Deus na idolatria. Por quê? Porque tomou muitas mulheres estranhas do Egito e de outros lugares mais e corromperam o coração de Salomão. E Sansão também, olhando para aquilo que lhe agradava aos seus olhos, ele não ouviu o conselho do pai, ele não ouviu da mãe. E hoje em dia não é diferente, meus irmãos. Santo Deus. Quantos jovens também, quantos filhos que estão sendo rebeldes, que não estão ouvindo o conselho do pai, o conselho da mãe, porque eles acham que alcançaram uma certa idade e já sabem de tudo, na verdade não sabendo de nada, meus irmãos. Grande Deus, aleluia, Jesus. Na verdade não tendo experiência com nada, meus irmãos. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, para que nós vivemos muitos anos pela face da terra, meus irmãos.
E Sansão, os seus olhos se agradou com a beleza daquela mulher, as filhas dos filisteus, e falou: não, pai, não, mãe, é essa que eu quero. É aquela das filhas dos filisteus, de Tina. Ela agradou os meus olhos. Aleluia. Mas não devemos tomar cuidado, meus irmãos, com aquilo que agrada os nossos olhos carnais. Nós devemos tomar cuidado. Quantos casamentos hoje em dia, quantas famílias hoje em dia, cheias de problema, destruída, Aleluia. por causa que, aleluia, aquele jovem, aquela jovem, olhou somente para aquilo que agradava Grande aos Deus, seus olhos. santo é o nome E não de olhou para o principal, que era a palavra de Deus, como Jesus falou com Marta: Marta, Marta está cansada e fadigada, mas Maria tem escolhido a melhor parte, que é a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Santo Deus. Quantos jovens, meus irmãos, quantas mulheres, quantos homens têm chorado, têm sofrido com a família destruturada, com a família destruída, porque também não olharam para a palavra de Deus para escolher, aleluia, um companheiro e uma companheira, mas olharam somente também como Sansão para aquilo que agradava aos seus olhos carnais, Santo meus irmãos. Deus, é verdade, E a aparência Senhor. passa, meus Glória a irmãos. Deus. A aparência não traz felicidade. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a felicidade verdadeira nós encontramos quando nós estamos de acordo com a vontade e com a palavra do Grande Senhor. Deus. Aleluia, Jesus. Então Sansão olhou somente para aquilo que agradava aos seus olhos. E nós devemos tomar cuidado, meus irmãos. Glória a Deus, aquilo que agrada os nossos olhos. Ah, mas isso é bonitinho. Ah, isso está agradando os meus olhos. Essa roupa é bonita. Às vezes as pessoas olham, né, naquelas vitrines da loja. Aleluia, e passam, olha aqueles manequins, né? Aquela roupa ali que agrada os olhos, mas não agrada a Deus, não agrada o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Ah, isso agradou os meus olhos. Ah, vou comprar isso, vou fazer aquilo. Aleluia, mas aleluia, agrada os olhos, agrada a carne, mas não agrada, entristece o Espírito Santo de Deus com a Santo vaidade, com o Deus. pecado, meus irmãos. E Sansão também, aleluia, olhou para aquilo que agradava os seus olhos, pela formosura daquela mulher, aleluia, das filhas dos filisteus, aleluia, e não olhou, aleluia, para os princípios da palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Porque os princípios, qual é o princípio que tinha nos mandamentos? Que era não se misturar, não se casar com mulheres estranhas, gentios, pagãs, de outras nações. Isso também foi confirmado no Novo Testamento, meus irmãos. Toma cuidado, meus irmãos, minhas irmãs, jovem. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, se for casar, que seja no Senhor, casar no Senhor. Grande Na Deus. presença de Deus, na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, tem que ser no Senhor, meus irmãos. Aleluia. Qual comunhão tem a luz com as trevas? Qual comunhão tem, aleluia, o ímpio com o fiel, meus irmãos? Qual comunhão tem a igreja de Cristo com o mundo? Nenhuma, meus irmãos. E hoje em dia tá muitos jovens assim também perecendo, desviando. Aleluia, porque, aleluia, vai escolher pessoas que lá do mundo para casar, para namorar, que não tem doutrina. Aleluia, que não obedece a palavra de Deus, e muitos estão perecendo, e nós vemos, meus irmãos, por não obedecer os mandamentos da palavra de Deus, nós estamos vivendo uma geração, uma época, aleluia, que mais casamentos estão sendo destruídos, que está tendo mais divórcios do que todos os tempos. Santo Deus, aleluia. Nunca houve tanta separação, nunca houve tanto divórcio, meus irmãos, nunca houve tanta briga, tanta confusão, meus irmãos, como está tendo nos dias de hoje, porque o povo perdeu o princípio, aleluia, da palavra de Deus, meus irmãos. Santo Deus poderoso, aleluia. Louvado seja o nome do É Senhor. verdade, né, irmãos? E nós vemos uma situação que, além disso, também muitos, né, nem casando mesmo, louvado seja Deus, aleluia, estão querendo, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Já começa errado, terminando tudo errado, né? Porque estão saindo da direção de Deus, né? Eu estou aqui conhecida, né? Uma coisa absurda, irmão, né? Que deixou assim a gente surpreso. Meu Deus, como que pode, né? Uma pessoa, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, que casou num dia
E no mesmo dia se separou, irmãos, né? No mesmo dia se separou. E foi aquele corre, aquela conversadeira, né? Diante de Deus, porque essa pessoa é cristã, né? Fala que é evangélica. Então falou assim, diante de Deus isso aí não foi contado, não, né? Como um casamento, porque os papéis ainda não foi para cima, não deu tempo, né? Então tem um tempo aí, então eu creio que isso não foi um casamento diante de Deus, não foi válido, né? Só que assim, irmãos, o que foi válido ali não é o papel ser mandado para cima, ou o papel permanecer onde está. O que conta diante de Deus é a palavra, o juramento, né? É a pessoa a se associar ali, aquela comunhão, né? Porque o que fala da boca ali confessou que é ligado na terra, é ligado no céu, né? Ali a pessoa confessou diante do juiz e das testemunhas, né? Que seria fiel a outra pessoa até que a morte o separasse, né? Louvado seja Deus, aleluia. E isso, irmãos, né? Foi uma coisa assim de espantar, né? Um casamento que foi feito na parte da tarde, né? E aí, quando foi à noite, já estava separado. E no outro dia, só esperou amanhecer o dia para cada um pegar suas coisas, né? E seguir a vida de antes, né, irmãos? Então, não é brincadeira, o inimigo está lutando, né? O inimigo está lutando para separar os que estão casados, lutando para poder destruir os princípios, como o pastor Carlos Júnior citou, né? Porque já vem da má orientação dos pais, da família, dos amigos, do mundo, a influência do mundo, né? Que ao invés de incentivar as mulheres, ensinar as mulheres, né, a ser umas boas donas de casa, né? O princípio que vem, né, da instrução para o rapaz, né, para ter uma família, para ter responsabilidade, o inimigo já veio tirando dos pais, irmãos, né? E aí vai, os filhos, né, sem a direção de Deus, às vezes ouve a palavra, tem a oportunidade, o privilégio de seguir a palavra de Deus, seguir esse manual para ter uma vida, uma família abençoada, aí não querem, vai para aquilo que agrada os olhos, e aí vai, parece que está tudo maravilha, como a Bíblia fala. A caminho que para o olho do homem parece que é bom, né? Tá tudo mil maravilhas, né? Aparentemente, mas o fim é de destruição, irmãos, não dá certo, né? Porque a direção de Deus não vai, a menos que a pessoa se arrependa nessa caminhada, né? Pede Deus misericórdia e vai lutar ambos, né? Com muita vigilância para poder manter ali os padrão, a conduta, a vida, o caráter diante da presença de Deus para ter uma vida abençoada. A menos que isso, irmãos, é só decepção, né? Quantas pessoas sofrendo, irmãos, quantas mulheres que sofrem humilhação, padece tanto sofrimento com o marido, quanto marido que sofre tanto com as mulheres, né, que não assumem as suas responsabilidades, né, os seus deveres, né, quantos filhos sofrem tanto, irmãos, né, louvado seja Deus, aleluia, pelo fato de o pai e a mãe não cumprir nenhum seu papel, né, e aí é onde vem a decadência, vem aí, louvado seja Deus, aleluia, o sofrimento. Vem aí o diabo trazendo, irmãos, tanta destruição. Louvado seja o nome do Senhor, porque por não observar a palavra de Deus, não guardar, né? Por não obedecer a palavra de Deus. Então tem que obedecer, irmãos. Nós vemos que Sansão, ele pagou um grande preço pela sua desobediência, por deixar-se levar pelo desejo do seu coração, pelo aquilo que agradou os seus olhos, né? Se você é jovem, se você quer se casar, procura se enquadrar na direção de Deus. Não adianta você querer agradar os seus olhos, agradar o seu coração, porque você não tem discernimento daquilo que realmente é bom para você. Você não sabe se conduzir sozinho. É Deus, o Pai Celestial, o teu Pai, é que sabe o que é bom para você. É Ele que sabe o que é bom para você no presente, como também Ele sabe o futuro. Você não sabe o futuro, o presente parece ser bom diante dos seus olhos, mas e o futuro? Está na mão de Deus, né? Então, quando o homem, quando a mulher vigia, né? Quando o homem e a mulher anda na direção de Deus, esperando no Senhor a decisão final, a resposta do Senhor, você pode ter certeza, irmãos, que você vai ter uma família abençoada, uma família próspera na presença de Deus, né? As coisas vão se engatar, as coisas vão dar certo, senão você pode esperar para ver. É lágrimas, sofrimento, traição, decepção. Ah, eu não imaginava que fulano seria assim. Ah, eu não esperava que esse fulano seria assim. Ah, fulano era assim, fulano mudou. Não é.
é porque não esperou em Deus. Você não sabia a pessoa, você não conheceu a pessoa, o coração da pessoa, mas Deus conhece o coração da pessoa. Então, quando você anda na direção de Deus, você vai ter também testemunho para você dar. Você vai ter na sua boca palavras sadias e palavras sábias para também você ajudar aos demais, né, que estão ao seu redor, a não cair também no laço do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos vigiar, irmãos, vamos estar atentos, né? Porque essa é a palavra que Deus tem para ti, essa é a palavra que Deus tem para o seu coração aqui nesta manhã de domingo. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, né? Sansão, ele olhou para a aparência, né? É verdade, Deus, misericórdia. E quando Deus, me lembrei que uma passagem, cooperadora Miriam, quando Deus ele fala com o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, pegar o vaso de azeite, né? Ali, a taça de azeite, para ungir um dos filhos de Jessé sobre Israel como rei, né? Samuel deu ouvido à voz de Deus e foi à casa de Jessé. E a Bíblia diz que Samuel chegando, né? Anunciou a Jessé. Jessé fez passar os seus filhos diante de Samuel para ver qual Deus tinha escolhido para reinar sobre Israel. E a Bíblia diz que Jessé, então, como de costume da época, fez passar o seu primogênito, o filho mais velho, né, diante de Samuel. E aquele homem era o mais velho da família, era o primogênito, um homem forte, aparentemente um guerreiro. Então Samuel olhou para a sua estatura, Samuel olhou para o seu corpo, seu físico, quem sabe musculoso, forte, né? Grande Deus. Robusto. E Samuel, com os olhos humanos, falou: está aí perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus o repreendeu. Grande Deus. Deus repreendeu porque Samuel olhou com os olhos físicos. Ah, ele é alto, ele é forte, é o mais velho. É esse que Deus tem escolhido. Mas Deus não escolhe dessa maneira, meus irmãos. Aleluia, meu Deus. Quando Samuel falou: este está certamente perante o Senhor o seu escolhido, Deus então falou: Samuel, não é esse, Samuel. Eu não olho como o homem olha. Grande Deus. Eu não olho a aparência, mas o que está dentro do coração. Louvado seja Deus. Aleluia. E Sansão olhou para a aparência daquela mulher e não olhou para o coração, para os princípios, para a obediência que aquela mulher tinha, meus irmãos. Aleluia, meu Deus. É o que está acontecendo, meus irmãos. Muitos estão olhando somente com os olhos carnais. Esta palavra é para você, jovem. Essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã, que está olhando somente com os olhos carnais, porque, aleluia, tem sido cego, aleluia, com as coisas, com a beleza deste mundo. Louvado seja Deus. Deus não olha como o homem olha. Às vezes pode ter uma aparência bonita, aleluia, glória a Deus, mas não tem um princípio, não é temente, não é obediente a Deus. Verdade. Aleluia. E a aparência não segura um casamento, uma família durante anos e anos. A aparência acaba, meus irmãos. É como a erva do campo, aleluia. Aleluia, que brota, floresce e depois murcha, meus irmãos. Tudo passa, aleluia. Mas que segura uma família, um casamento até o final é o temor de Deus, é a presença de Deus, é a obediência à palavra de Deus, a doutrina do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Meus irmãos. Aí nós vemos a situação que está hoje, a destruição dos lares, nas famílias. E a destruição do casamento, do casal, afeta os filhos. Destrutura a cabeça das crianças, dos filhos. Destrói a família inteira, meus irmãos. Aleluia, abala a família do homem, abala também a família da mulher, dos pais, da pessoa, as mães também da pessoa, aleluia, que não soube escolher na presença de Deus. Aí a separação coloca intriga, coloca confusão, acaba com a estrutura da família inteira, meus irmãos. Louvado seja Deus. Acaba com os filhos. Quantos filhos hoje em dia criados sem pai, criados sem mãe?
Aí tem a tendência do inimigo enganar mais fácil, porque não tem o ensinamento do pai, não tem o ensinamento da mãe para acompanhar ali perto, meus irmãos. E cresce, aleluia, segundo o rumo deste mundo, meus irmãos. É por isso que a família é um projeto de Deus, meus irmãos. E se é um projeto de Deus, a família tem que estar estruturada na palavra do Senhor, meus irmãos. A nossa vida tem que estar estruturada na palavra do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Sansão olhou somente para a aparência, né? Louvado seja E ele declarou bem claro. Ele não falou, não, pai, aquela mulher lá serve a Deus, aquela mulher lá teme o Deus que nós tememos, obedece o mandamento que nós obedecemos. Não, ele não falou nada disso. Ele falou, aquela agradou meus olhos e pronto, eu quero essa e pronto, acabou. Meu Deus, aleluia, Jesus. Quantos jovens estão assim hoje também, né, pastor Carlos, na igreja, né? O pastor orienta, não vigíamos. Ah, pastor, é bonita a moça, não, o rapaz é bonito, né? Aí vai pelo que agrada, né? Louvado seja o nome do Senhor. E fala com um ímpio, com um conhecido ímpio. Ih, mas você tá bem, você conseguiu, né? Aquela pessoa ali tão bonita, que bom você. Mas diante de Deus não é essa palavra. Vigia, né? Não vai procurar para ti uma pessoa que não tá na direção de Deus. Porque se ela não tem temor de Deus, se ela não tem temor de Deus, ele vai temer, preservar o quê, né? Nada, irmãos, está sem temor, uma pessoa que anda na libertinagem. Ainda que seja... Irmãos, entenda uma coisa. Tem uma jovem que ela pode ser uma boa jovem. Ela pode respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe, ser uma jovem de família, ser um amor de pessoa para o seu pai e para sua mãe. Tem jovem, o homem, né, o rapaz, ele pode ser um rapaz maravilhoso, trabalhador, ele honra o pai, honra a mãe, respeita. Mas se não tem um temor de Deus, irmãos, também não vai. Tem gente que se ilude. Só porque o jovem não é de farra, não é de festa, porque a menina não é de farra, não é de festa, respeita a mãe, respeita o pai, é um exemplo dentro de casa, né? No sentido de não anda na depravação, mas assim no sentido, né? De depravação, né? Não anda pelada, mas ali tem um certo padrão de família, porque foi ensinado pelo pai, pela mãe, né? Em ser uma moça de respeito, em ser um rapaz de respeito, trabalhador. Aí as pessoas acham que não tem nada a ver. Mas isso, irmãos, é indiferencial. É porque o mundo está tão de perna pro ar hoje, porque essas pessoas já chamam a atenção. Mas a Bíblia está dizendo além do que isso ainda. Ainda que o jovem venha ser trabalhador, ter seu caráter, ter sua honestidade, ainda que a moça venha ser uma moça de respeito, que respeita a mãe, que respeita o pai, né? Mas se ela não é uma serva de Deus, se ela não tem temor de Deus no coração, tudo isso diante de Deus está como se fosse, né, irmãos, anulado para ser considerada uma jovem preparada para um homem de Deus, para um jovem de Deus espiritual. Sabe por quê? Porque o jovem espiritual, ele está pedindo a Deus uma mulher espiritual, que vai orar com ele pela madrugada, que vai evangelizar, que vai viajar com ele, se possível, para fazer a obra, né? Se possível, não dá para ela ir, ela vai ficar em casa, ele vai, né? Em alguns momentos pode ser que vai acontecer isso no decorrer da vida. Uma mulher espiritual, ela vai entender as situações. Uma mulher espiritual que vai estar em oração, que vai ter interesse de buscar os dons espiritual. Então, Deus não vai apresentar qualquer uma para esse varão que está buscando de Deus. Tanto também a jovem está buscando o Senhor. Eu quero um homem que venha ter um coração sincero com o Senhor, que venha me respeitar, que venha cumprir o seu papel dentro de casa. E ela está orando, jejuando, pedindo Deus misericórdia. Deus não vai apresentar para ela, irmãos, um cara, um rapaz que é de aparência, não. Ele vai preparar para aquilo que ele vê, que tem um coração sincero diante dele. Porque o Senhor conhece o coração além da aparência, né? Aí muitos acham que é assim, mas não, irmãos, né? O Senhor só vai dar, o Senhor vai preparar se você buscar, Deus vai te dar sim, espera no Senhor. Mas não se iluda com a aparência, ainda que seja uma pessoa que aparentemente é uma boa filha para os pais, é uma boa pessoa na família, mas se não tem o temor de Deus, se não serve a Deus, isso também você não pode se enganar. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, né? O principal, né? Que a Bíblia nos ensina é temer a Deus, né? O fim de tudo é temer a Deus, meus irmãos. Então, se a pessoa, o jovem, a jovem, né? Está procurando um casamento, né? Ele tem que ver se o jovem e a jovem temem a Deus, meus irmãos. Tem temor de Deus. Que a Bíblia diz bem claro em Eclesiastes, o fim de tudo é temer a Deus, meus irmãos. O temor é que vai
conservar o casamento até o fim, meus irmãos. Temor a Deus. Verdade. Não é a beleza, não é a aparência. A aparência acaba, a aparência passa, meus irmãos. Glória a Deus. Ah, Sansão falou, essa agradou os meus olhos. E quantos também nos dias de hoje falou, esse agradou os meus olhos. Eu quero essa aqui porque agradou os meus olhos. Né? Às vezes é porque tem um olho azul, tem um olho verde, tem isso, tem aquilo, né? Agradou os meus olhos. Às vezes nem precisa ter o olho azul, né? Enfim, meus irmãos. Então, não vê que a pessoa não tem temor de Deus nenhum, meus irmãos. Verdade, Jesus. Aí esse que agradou os olhos, né, lá na frente, Vai chorar, né? vai estar, porque agradou os olhos, vai estar lá na frente aquele que achou que era certo, vai estar batendo naquela pessoa, vai estar traindo, vai estar xingando, né? Vai estar, enfim, meus irmãos. Vai ser uma confusão só, por quê? Porque sem a direção de Deus, só porque agradou os olhos, meus irmãos. A pessoa não tinha temor de Deus nenhum. E quem não tem temor de Deus faz coisas, meus irmãos, que às vezes até nós duvidamos. Verdade. Sem falar que o diabo também já vai pegar um embalo aí, né? Para poder oprimir mais, para poder destruir, né, irmãos? Porque ali o diabo já vai querer destruir aquele casamento. O diácono Evandro citou, né? Louvado seja Deus. E ela é muito boazinha. Mas isso não diz nada. É verdade, Diácono Evandro. Eu conheci uma pessoa, irmãos, uma jovem, que era, né, assim, de casa para a igreja, para a escola, né, direitinha, né, você via assim, uma moça jovem tranquila, né, e aí, Diácono Evandro, nessas condições que o irmão falou, é boazinha, né, só que depois que casou, irmãos, até quem conhecia ela ficou surpresa. A menina se transformou, né? Eu acho que estava ali, né, sobre a tutela da mãe, sendo controlada pela mãe, mas não tinha um temor de Deus, né? Ou também a pressão que o inimigo começou a lutar também, né? Aí, depois que a menina casou, irmão, se transformou, né? Outrora estava na igreja, também se desviou, né? E assim, é uma situação que é como se diz, é só buscando em Deus, porque nós não conhecemos o coração, nós não conhecemos, irmãos, a ação do diabo para destruir é muito grande. Então tem que estar muito na direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não vamos iludir com a aparência, né? Como a cooperadora Miriam está falando, né, meus irmãos? Às vezes um jovem, uma jovem está ali na igreja, ele está até mesmo certa vez vestindo uma roupa na doutrina, né? Aparentemente ali está firme, mas é porque está na presença dos pais ali. Os pais estão aí na igreja porque os pais estão indo, né? Está vestindo aqui dali porque os pais exigem que veste. Mas o coração está longe de Deus, meus irmãos. Verdade. Aí quando casa, meus irmãos, aí acho que tem uma certa liberdade. Agora eu não estou mais sob a autoria dos meus pais. Então ele se revela o que está no coração. Verdade. Aí se rebelia, né? Aí a pessoa que casou não tinha visão espiritual, achava que era uma coisa só por causa da aparência. Aleluia. Então não buscou de Deus, não buscou discernimento de Deus. Ali vai sofrer, meus irmãos. Verdade, Jesus. Por que nós estamos falando aqui sobre o casamento? Porque uma família começa no casamento, o casal começa. Santo Depois Deus. vem os filhos, vem os netos. Então a família começa no casal, né? Ali começou tudo ali quando Deus fez Eva e deu para Adão. Aleluia, Deus. Ali começa uma família, meus irmãos. Grande Deus. Então isso é uma coisa muito importante, meus irmãos. Louvado seja A Deus. família não é algo, aleluia, igual muitos estão fazendo hoje, né? O casamento. Trocando como se fosse uma roupa, né, meus irmãos? Verdade. Trocando como se fosse um celular. Trocando como se fosse um carro. Ah, não quero mais esse, eu vou trocar por outro. Não. Aleluia. Diante de Deus, meus irmãos, diante da palavra de Deus, aleluia, o casamento é até que a morte se separe. Glória a Deus. É até a morte, meus irmãos. Aleluia, Né? Jesus. Até o fim. Né? E hoje em dia eu não sei como é que está mais, mas sempre foi assim, né? Diante ali do juiz de paz, da autoridade, diante ali de testemunhas, ali no cartório ali, né? Aí também até mesmo quem casa na igreja, né? Mas diante do cartório ali, das testemunhas ali, diante do juiz, assina e tudo, e fala assim, você promete ser fiel até que a morte o separe? Ali a pessoa faz um juramento, meus irmãos, uma promessa. Aí aqui é ligado na terra, ligado no céu. Como é que a pessoa promete ali, daqui a pouco não está cumprindo a promessa, desfez ali, está errado ali diante de Deus, até que a morte o separe. Louvado seja Deus. E tá aí, irmãos, é por essa programação, família, um projeto de Deus, você tem o sentido aí, né? Da palavra já diz tudo. Família é um projeto de Deus. Se é um projeto de Deus, né?
Você que tem sua família, procura se enquadrar na vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para ti. Você que não tem uma família, está buscando uma família no Senhor, espera esse projeto de Deus ser concluído na sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para você, né? Louvado seja Deus, aleluia. Se está com dúvida, procura a orientação de um irmão, de uma irmã espiritual. Você vê que a mãe de Sansão aconselhou ele, falou com ele: meu filho, não tenha aqui entre o seu povo mulher para ir buscar lá no meio do povo, né? Que não é para ir buscar. Só que ele teve a oportunidade de ir pelas palavras da mãe dele, mas ele não levou muito em consideração. Tem jovens, né, que não ouvem o conselho. Às vezes um irmão fala: ó, fulano vigia. Às vezes a mãe fala: vigia, porque quem está de fora está vendo a visão. Quem é espiritual está vendo a visão, que não é uma coisa de Deus. Às vezes é só um laço ali para derrubar a pessoa também e sair fora, né? Para poder fazer a pessoa casar. Depois que casou, irmão, seja, acabou-se, né? Pessoa nova, aí o diabo vai mandar bandeja em cima de bandeja. Então, se for para, mas eu vou resistir à bandeja, não. Se for para resistir, resiste agora. Fuge do laço do diabo agora, né? E procura fazer na direção de Deus, que as coisas vai dar certo na sua vida. Glória a Deus. Então tá aí, né, meus irmãos? Outra coisa importante, meus irmãos, né? Que quantos homens e mulheres jovens, né? Que tem um chamado de Deus, um chamado específico, chamado tremendo, né, para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que muitos são chamados, né, meus irmãos? E é Jesus que escolhe, né, meus irmãos? Uns são chamados, né, escolhidos para ser pastores, evangelistas, doutores, enfim, profetas. E quantos estão, né, por causa do casamento errado, meus irmãos, jogaram o seu ministério pro alto, né, meus irmãos? Verdade. Estragaram tudo, né? Porque uma das coisas que mais destrutura, né, a vida espiritual do homem e da mulher é a separação, é o divórcio, né? A destruição da família acaba destruindo a vida espiritual, acaba destruindo o ministério e joga tudo pro ar, meus irmãos. Verdade, uma vida de conflito, irmãos, um casamento, todo dia aquela aflição, aquele conflito, né? Todo dia aquela luta ali, aquela aflição, a vida sentimental destruída acaba que vai, né, prejudicando todas as áreas da vida da pessoa, né, irmãos? E eu aqui, mais o pastor Carlos Júnior, conhecemos um obreiro, irmãos, que ele não viajava para canto nenhum para fazer a obra, porque não deixava a mulher, né? Isso não deixava. Então tem casamento, irmãos, né, que a mulher não pode, o homem não pode viajar, né? É bom que viajem os dois juntos, mas não tiver como, né, irmãos? A mulher espiritual, ela vai compreender. O homem espiritual, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele não está sendo fiel à mulher por vista, mas é por temor a Deus, né? E ali o inimigo joga, irmãos, e quantas pessoas deixam de fazer a obra de Deus por causa do casamento? Quantas pessoas falam que, depois eu não tenho como eu buscar Deus agora, e não sei o quê, muitas desculpas, irmãos, porque o diabo, ele vem de redor procurando um meio, não importa qual é o meio que ele vai entrar. Ele procura uma situação para prejudicar a vida da pessoa, irmãos. Então, tem que ter muita vigilância, né? Muita vigilância mesmo. Glória a Deus. Então, enfim, né, meus irmãos, para nós resumirmos aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, aqui, né? As horas já estão avançadas. Uns instantes mais vai entrar aí ao vivo o pastor Eduardo Santos, a oração do meio-dia, né? Enfim, então Sansão, ele olhou para aquilo que lhe agradava os seus olhos, né? Não ouviu o conselho do pai, não ouviu o conselho da mãe. Toma cuidado, hein, você que não ouve o conselho do pai, da mãe. Toma cuidado, vigia você que não ouve o conselho do teu pastor, do obreiro espiritual. Às vezes tem pessoas que estão aí ouvindo essa programação, vão ouvir. O pai aconselhou, o pastor aconselhou, um obreiro espiritual aconselhou. E ele quer ir no contra do conselho, porque ele está querendo iludir naquilo que está agradando os olhos dele. Vamos vigiar, meus irmãos, né? Ele acha que está certo. Ele acha que está certo. Não, eu que sei, eu estou certo, eles não sabem de nada. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos colocar a cabeça no lugar, vamos parar para pensar, vamos buscar mais a Deus. Minha mãe está aconselhando, meu pai está aconselhando, o pastor meu está me aconselhando, um obreiro que é espírito está aconselhando. Então alguma coisa errada tem ali, meus irmãos. Aleluia, Deus. E a pessoa, quando está iludida, assim, acha que está amando, às vezes nem é amor, é paixão, né, meus irmãos? Fica cego. Fica cego. Não vê o erro, não consegue enxergar.
Mas aquele que está de fora está vendo com mais visão, meus irmãos. Aleluia, E Deus. Sansão não conseguiu enxergar o conselho do pai e da mãe. Falou, não, eu quero essa. Desceu lá numa família de filisteu, um povo pagão, idólatra, um povo que não obedecia a doutrina. Mas ele falou, não, essa que meus olhos e pronto, acabou. Misericórdia, Deus. Então ele estava iludido, meus irmãos. E quantos casam iludidos? Depois o casamento não dura nem 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos, meus irmãos. Hoje em dia tá complicado a situação, meus irmãos. É né? verdade, Deus. Então, meus irmãos, vamos vigiar, né? Será que os conselhos que vocês estão recebendo, será que não tem que parar para examinar esse conselho? Será que a pessoa que está aconselhando não está certa e a pessoa que está achando que está certo não está errado? Então nós temos que examinar, temos que pedir direção a Deus, meus irmãos. Deus mostra quando nós buscamos com sinceridade, de coração, meus irmãos. Deus não deixa enganado e confundido aqueles que buscam a Ele, clamam a Ele de verdade, meus irmãos. Santo Deus. Aleluia. O final de tudo é temer a Deus, é buscar em Deus, meus irmãos. Porque somente Deus conhece o coração, como Samuel falou, está aí. É esse ungido, esse vai ser o rei. E Deus falou, não é esse, porque eu não olho como homem olha, Samuel. Eu olho, aleluia, que está no interior, no coração. O homem olha a aparência. Aleluia, está vendo a diferença da visão, do olhar de Deus e o olhar do homem, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos aprender, meus irmãos, olhar como Deus olha, com um olho espiritual, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, de acordo com a vontade e a palavra de Deus, meus irmãos. Santo. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos por decisões precipitadas, né? Por decisões carnais, sofrer a vida toda aqui na terra, padecer a vida toda aqui na terra, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Então, né, que essa palavra, meus irmãos, vem servir de alerta para todos nós. Você que já casou, né, meus irmãos? Eu casei, quem sabe não vigiou antes, às vezes então agora está casado, agora os dois têm que consertar, tem que buscar em Deus para que tudo venha dar certo, né, meus irmãos? Casou, o casamento é um só, né? E agora aqueles que não casou, está buscando uma família, um casamento, tem que vigiar muito, meus irmãos, tem que buscar muito em Deus. Não olhe somente o que agrada aos olhos, não. Principalmente de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, para que tudo venha dar certo na tua vida. Você tem uma vida abençoada, um lar abençoado, filhos abençoados. Porque, aleluia, se nós obedecemos a palavra de Deus, teremos a nossa vida abençoada pelo Senhor. Aleluia. Então, Deus. resumindo, meus irmãos, Sansão, que falou com o pai, com a mãe, não ouviu o conselho, falou, ela agrada os meus olhos, né? Glória a Deus, aleluia. Nós vemos qual foi o final de Sansão, né? Deus ainda teve misericórdia de Sansão, que ele se arrependeu no último momento. Mas nós vemos que quando os inimigos filisteus pegou ele, o que aconteceu? Os filisteus furou os 2 olhos de Sansão. Meu Deus. Aquilo que ele falou que agradava os seus olhos. Lá no final, Sansão morreu cego dos 2 olhos, meus irmãos. Misericórdia, Deus. Vocês estão vendo aí, né, meus irmãos, as consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus que no final ele ainda se arrependeu. Aleluia, Deus. Mas não precisava ele ter passado por aquilo tudo, meus irmãos. Verdade, Deus. Deus, eu creio que Deus não queria que Sansão morresse daquela forma, né? Mas, aleluia, as nossas escolhas, as nossas decisões afetam lá na frente, meus irmãos. Amém? Eu sou escolhido de Deus. É escolhido de Deus, mas se não vigiar, vai pagar o preço. Davi era escolhido de Deus, mas Davi não precisava passar por tudo que ele passou lá na frente, meus irmãos. Mas por causa que ele não vigiou, ele colheu as consequências lá na frente. Então, para nós termos uma vida abençoada, nós temos que plantar coisas boas. Mas se nós, mesmo sendo escolhidos por Deus, se nós não vigiar, plantar coisas que não agradam a Deus, nós vamos pagar o preço lá na frente, meus irmãos. Porque a Bíblia é bem clara dizendo que tudo que o homem plantar, certamente ele vai sempre colher, meus irmãos. Aleluia. Isso é mandamento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Sansão, né? Os filisteus ali, os filisteus que ele falou para o pai tomar aquelas mulheres dos filhos dos filisteus que lhe agradavam os olhos, os próprios filisteus, aquele povo, furou os olhos de Sansão, escarneceu de Sansão, zombou de Sansão. Mas no último momento Sansão lembrou de Deus, se arrependeu e Deus teve misericórdia. Ainda, graças a Deus, que ele se arrependeu no último momento, mas quantos não se arrependem, né, cooperadora Miriam?
Glória a Deus, é verdade, irmãos. Quantos não se arrependem, irmãos? Quantos, quantos e quantos? Aí, como se diz, né? O pessoal, se o conselho as pessoas ouvissem, você não via tanta tragédia, você não via tanta destruição, né? Dentro das igrejas, você não ia ver. Mas o povo não ouve o conselho, irmãos. Não ouve a voz de Deus, não ouve a repreensão do Senhor, a exortação, o alerta de Deus. É como se uma trombeta, né? Soasse, né? Anunciando, falando, alertando o povo. Alerta, alerta, vigia, não faça isso, não faça aquilo. Mas a pessoa não dá ouvido, irmãos, infelizmente. Mas eu quero te dizer, bem-aventurados são os que 2, 3 no meio de 1000 aceita esta palavra. Vai ser bem-aventurado, vai colher também os frutos bons, vai colher as bênçãos de Deus, né? Aquele que semeia mal vai colher as consequências, né? Mas aquele que está plantando a obediência vai colher as bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vai ser um bem-aventurado, vai ser uma bem-aventurada, né? Louvado seja Deus, aleluia. Como diz lá, né? Em Salmos, né? A sua mulher será como uma videira plantada junto a ribeiros de águas, né? Louvado seja Deus, aleluia. Então, assim, será uma família abençoada, próspera. Será uma família que terá as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas essa palavra é para você, né? Que o Senhor vai te direcionar ou agora ou depois que você vai vir aqui na live, né? Na gravação vai ouvir essa live que a gente está fazendo. Você vai ouvir, você que está aí na rádio também está ouvindo, você vai ouvir. Agora, a opção, a escolha é sua. Vai fazer igual Sansão? Ah, mas eu tô morrendo de amor, irmã Miriam. É de Deus e meu coração derretendo. Vigia, vigia. Né? Vigia com o sentimento carnal, o sentimento enganoso, né? Porque enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Que tanto de amor é esse? Que tanta paixão é essa? Né? Se você tá vendo que a coisa não é de Deus, não tá na direção de Deus, você vai se derreter de amor hoje, amanhã você vai se derreter nas lágrimas, vai se derreter no sofrimento. Os mesmos olhos que faz você brilhar, faz os olhos brilhar hoje, e aquele fulano, aquela fulana faz meus olhos brilhar. Aí amanhã vai fazer seus olhos chorar, aquele fulano, aquela fulana, né? Então tem que vigiar, né, irmã? De mãe que dá umas risadas, né? É a benção. Tem que vigiar, irmãos, né? Vigiar para não cair no laço do inimigo, igual o Diácono Evandro falou, né, Diácono Evandro? Eu dormia bem sem essa, né? Louvado a Deus, como diz o ditado, dormia bem sem essa. Antigamente era uma benção, casou que seja, se não for na direção de Deus, aí é sofrimento, né, irmãos? É padecer as consequências. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então tá aí, né, meus irmãos? Tá aí a palavra de Deus, um conselho, um alerta, né? Glória a Deus, aleluia, que o crente tem que vigiar, né? Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né, meus irmãos? Vamos vigiar, meus irmãos. Glória a Deus, como o pastor Eduardo fala, né, meus irmãos? Toma cuidado com os demônios do cupido aí, né? Que muitos estão achando que é de Deus, que é amor, e não é amor coisa nenhuma, meus irmãos, né? É ilusão, é uma coisa passageira, né? O diabo sabe que um jovem que não está no espírito, né, também na carne, é fácil enganar o jovem. Vamos tomar cuidado, jovem, vamos vigiar, vamos buscar em Deus. Vamos buscar na palavra do Senhor. Glória a Deus, vamos saber esperar o tempo de Deus. Porque é melhor tu esperar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, do que padecer a vida toda. Glória a Deus, aleluia. Né? Casar rápido no seio de Deus e padecer a vida toda. Glória, sofrer a vida toda. Pagar as consequências. Então vamos vigiar, meus irmãos, vamos vigiar, vamos buscar em Deus. Aleluia, porque Deus sabe o que é melhor para nós, né? Aleluia. Um exemplo, aí eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu sou nascido no Rio, sou carioca. E Deus preparou minha esposa aqui de Minas Gerais, mais ou menos 1.000 quilômetros de distância, né, meus irmãos? Glória a Deus, de onde eu morava, né? Então, tudo no tempo certo, na hora certa, né? E para a glória de Deus, nós já estamos aí 16 anos casados, né? E esperando a volta do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, tudo tem um tempo de Deus, tudo tem um tempo certo. Glória a Deus, vamos buscar em Deus.
Glória a Deus, Deus agrada de um coração sincero. Quando você é sincero com Ele, Deus ele te abençoa e vai colocar uma pessoa também sincera no teu caminho. Aleluia. Deus abençoe, amados e queridos ouvintes. Deus abençoe você que nos escuta pela Rádio Pentecostal do Filho de Deus e também pelo canal do YouTube Igreja Pentecostal Filho de Deus, do Filho de Deus sede em Minas Gerais e também no canal da cooperadora Miriam. Deus abençoe a todos. Aleluia. Fiquem todos com Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, esse que vos despede, meu irmão em Cristo, Pastor Carlos Júnior. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã maravilhosa de domingo. Deus abençoe a todos que estão na rádio, no programa, né? Louvado seja Deus, Família, um projeto de Deus. E aqui também nos canais do YouTube, né? Igreja Pentecostal Filho de Deus, sede Almenara. E no meu canal, né? Mensagem Cantada. Deus abençoe a todos. Quem despede sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. A paz do Senhor Jesus. Em uma certa cidade, era uma barbaridade. Lá naquele povoado existia um macumbeiro. Nos trabalhos que fazia com sua bruxaria, trabalhava noite e dia e ganhava muito dinheiro. Para o povo ele dizia, e assim ele mentia, que as coisas que trazia colocava no terreiro. Foi até que um certo dia, esta mesma bruxaria virou contra o feiticeiro. Certo dia um mensageiro entrou naquele terreiro, com palavras verdadeiras e com Jesus no coração. Era ele um pastor e com ordem do Senhor foi falar do grande amor dentro daquele salão. O macumbeiro assustado ficou muito envergonhado, para não ficar calado começou a discussão. Conforme o pastor dizia, era gente que caía com o poder da pregação. Para aí, moço, veio estragar meu ambiente? Eu estou vendo que o senhor é um crente. Cala-te, em nome do Senhor. Quero que você saiba que eu sou ungido e sou pastor. O guia que eu conheço de luz, ele chama Jesus e ele é o Salvador. Conforme o pastor orava, o poder manifestava. Era gente que caía dentro daquele salão. Conforme o pastor pedia, o fogo do céu caía. O macumbeiro tremia com o poder da oração. Foi tão grande a vitória e os demônios foram embora. E os que estavam endemoniados se levantaram do chão. E o velho macumbeiro fechou logo o terreiro e aceitou a salvação.